Seja muito bem-vinda, Deus, a essa live. E se por um acaso você tiver assistido pela gravação, só acelerar um pouquinho e fica até o final, porque no final eu vou trazer uma surpresa maravilhosa pra você. E hoje vamos falar um pouquinho da importância da essência feminina na nossa vida, nesse equilíbrio, né? Do porquê que é tão importante a essência feminina. Quem me acompanhou um pouquinho nos stories, principalmente na semana passada, começou a dar uma olhadinha no que eu trouxe um pouquinho sobre essa questão do feminino, essa questão de se portar, de se posicionar, de como colocar isso no Instagram também, porque o feminino é leve, mas ele é muito visual. Ele traz de dentro pra fora e de fora pra dentro esse aspecto feminino. Então, sejam muito bem-vindas. Oi lá, Atilana, tudo bem? Tiago, sejam muito bem-vindos. E já encaminha também essa live para aquela sua amiga que você sabe que precisa se conectar com a essência feminina, para aquela sua amiga que você sabe que quer evoluir com você. Olá, Marina, seja bem-vinda. Deixa eu fixar aqui o tema. Eita, o tema não tá querendo fixar aqui de jeito nenhum. Vamos lá. Aqui. Olá, Brenda, seja bem-vinda. Enquanto todos vão chegando, uma musiquinha para ativar um pouco o nosso feminino, né? Olá, Tatiana. Olá, Fifa Gomes, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olá, Elisiane, maravilhosa. Vamos dançar um pouquinho para ativar um pouco esse feminino. O feminino, ele movimenta, o feminino, ele dança. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje, como eu disse, vou falar um pouquinho da essência feminina, dessa importância de se conectar tanto com essa essência feminina e do equilíbrio. E, lógico, fica até o finalzinho da live, porque eu tenho uma surpresa maravilhosa que eu preparei pra vocês. Já viram que alguém já andou perguntando se eu tava fazendo o que é que eu tava aprontando. E é isso mesmo, estou aprontando e vocês vão amar o que eu tô aprontando. Olá, Felipe, boa noite. Vamos lá, gente. O que é a essência feminina, né? É o seu eu de base, dentro da esfera da mulher. Dentro do homem, o seu eu de base é o masculino dentro de si. E qual é a maior celeuma, né? Qual a maior questão que eu tenho visto aí, que a maioria das pessoas tem escutado vários tipos de coaches, várias aquelas coisas de... Ai, faça isso que ele vem, faça aquilo que ele vem, faça isso, blá blá blá, e não faz nada. Por quê? Porque o magnetismo feminino, essa essência feminina, é do equilíbrio, ela é de dentro pra fora. Quando você fica escutando esses coaches aí, simplesmente vocês tratam o externo, tratam não, né? Ficam aplicando coisas, ficam dando golpes. Vamos lá, imaginem aqui que você tá com uma arma, ao invés de você ser uma atiradora de elite, entende? Tu é aquela que sai metralhando todo mundo. Tu até consegue um relacionamento, mas não vai conseguir manter o relacionamento. Por quê? Porque só a mulher, de fato, em seu equilíbrio, dentro do emocional, dentro do feminino, é que se consegue sim manter esse relacionamento, é que consegue sim manter um relacionamento leve, um relacionamento saudável. Me fizeram uma pergunta nos stories sobre essa questão da sexualidade, né? De dar ou não dar no primeiro encontro. Quero saber de vocês, o que é que vocês acham aqui? Acha certo a pessoa no primeiro encontro já entrar no sexo, ou acha errado? O que é que vocês acham? Quero saber de vocês. Coloquem aí, certo ou errado? Já transar no primeiro encontro, já ir no primeiro encontro. Me conte aí o que é que vocês acham, para eu poder entender um pouco mais sobre a mentalidade de vocês. Seja bem-vinda, Kate, Marta, Valéria, Ramone, Matias, sejam muito bem-vindas. E lógico, já vai encaminhando essa live para suas amigas que vocês querem que evolua junto com você. Porque lembre, sozinha a gente pode até ir,
mas juntas, num clã, reunidas, a gente sempre vai muito mais longe, porque a ambiência é muito importante. Quando você tem uma amiga, um amigo, a família, o companheiro que está indo na sua evolução junto com você, é a melhor coisa que existe na vida. Então vamos lá, né? Primeiro, o que é que vocês acham? Que é errado ou que é certo? Ou tá todo mundo aí com medo de se comprometer? Lembre, vocês só aprendem, vocês só mudam, vocês só se transformam quando reconhecem dentro de vocês, quando vocês participam, quando vocês se conectam com isso dentro de vocês. Mas eu vou dizer aqui, primeiro, solte essas amarras, porque não há certo, mas também não há errado. Por quê? Vai depender do que você quer. Eu quero saber do que vocês, com relação ao que vocês já ouviram falar aí desses coaches que andam falando de que, ai, não, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo, ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo. O chá disso, né? Chá de tudo quanto é tipo. Nunca vi tanto do chá. O único chá que eu conheço é chá de boldo, chá de cidreira, chá de erva doce. São os únicos chás que eu conheço. Todo o resto eu não conheço de jeito nenhum. Mas me diga, todos esses chás da vida, alguém deles já perguntou de verdade o que você queria? Alguém deles já perguntou de verdade qual era a sua essência? Alguém deles já perguntou, algum desses coaches aí que vocês acabam acompanhando, né? Já perguntou de verdade quais são os seus princípios e os seus valores? Dificilmente. Por quê? O feminino, ele é um processo terapêutico. Não adianta você apenas fazer algo ou lançar uma frase isso, frase aquilo, se você não se conhece, se você não olha pra dentro, se você não se desfaz das amarras e não sai das caixinhas. Porque entenda, não é pra sair de uma caixinha e se colocar em uma outra. É simplesmente pra você entender quem é você e o que você quer. Entende? Quando você entende quem é você e o que você quer, aí sim você melhora cada vez mais. E ficar acompanhando diversos conteúdos nesse nível, na verdade, vai causar conflitos dentro de você. Eu tava vendo na rede social e sempre aparece os patrocinados pra mim. E tinha lá um patrocinado pra falar uma coisa. No outro patrocinado era a mesma coisinha, só que mandava fazer outra coisa. Principalmente essa questão de sexualidade. Fazer isso ou fazer daquilo. E aí, sabe o que acontece na maioria das pessoas? Fica conflito. Por que fica conflito? Porque não está com base na sua essência feminina. Não está conectada na sua essência feminina. E quando não está conectada, você não sabe calcular os riscos. Você não sabe mitigar o que é certo e o que é errado pra você. Tá fazendo sentido, gente? Vamos aqui fazer um alinhamento, tá? Quem já me conhece sabe que eu faço sempre um alinhamento. Então, inclusive, quero saber quem já faz parte há muito tempo das minhas lives, coloque aí. E quem ainda é novata, coloque aí. Sou novata. Quem não é, já coloque aí. Sou deusa. Pra gente poder entender, né? Pra eu saber quem foi que chegou agora, quem foi que chegou pelo convite. E se tiver fazendo sentido, já sabe, aperta aqui no coraçãozinho, tasca o dedo no coraçãozinho, pra eu saber que tá fazendo sentido, pra eu aprofundar um pouco mais, porque eu só tenho como aprofundar o assunto com vocês se vocês me derem esse feedback. Se vocês passarem pra mim, se vocês estão entendendo o assunto, se tá fazendo sentido, se tá mudando dentro de vocês, porque precisa mudar de dentro pra fora. Entende? Tá fazendo sentido? Olá, Juliette, então seja muito bem-vinda, deusa. Então tá fazendo sentido pra vocês? Então tasca aí no coraçãozinho se estiver fazendo sentido, porque aí a gente vai se permitindo. Olá, Camila, seja bem-vinda. Ah, a Marta já é a antiga de live aqui, muito bem. Então sejam muito bem-vindas as novatas, façam muito proveito, se conectem, se permita conectar com essa sua essência real. Beleza? Olá, João, seja bem-vindo. Vamos lá. O que é que acontece, né? Dentro da essência feminina. Você só consegue transbordar tudo que tem dentro de você se você já estiver cheia, se você já estiver preenchida. Vou dar um exemplo aqui. Aqui é a minha tacinha, tá? Se essa taça estiver vazia, tu acha que ela consegue transbordar alguma coisa? Ela tá vazia. Imagine aqui que ela tá vazia. Não tem nada dentro dela.
Se ela não tem nada, ela não vai transbordar. Agora, se ela estiver cheia, qualquer gotinha, ela transborda. E é isso que acontece com a gente. Se nós estamos vazias dentro de nós, se a gente não está se conectando com o nosso eu verdadeiro, a gente não consegue transbordar para o outro. E a verdadeira essência feminina é quando a gente consegue transbordar para o outro. E quando a gente não está na essência feminina, em equilíbrio, a gente acaba se tornando muito turrona, muito cansada, muito estressada, muito agoniada, muito desesperada. Entende? Quem de vocês aí tá se sentindo cansada? Quem de vocês aí tá parecendo que tá lutando e nada consegue realizar? Ou quem de vocês aí que está tentando um relacionamento e não consegue? Ou está em um relacionamento, mas o relacionamento não tá legal? Coloca eu. Coloca eu, quem tá se sentindo sobrecarregada. Com peso nas costas. Parece que tem um mundo aqui nas costas. Parece que tudo sou eu, né? Tem aquela frase, tudo sou eu aqui. Quem tá se sentindo desse jeito? Oi, Lícia. A Juliette. Lícia. Pois é. Sente cansada, frustrada. Tatiana tá meio assim. Camila. Atilana. Exatamente. Sabe o que é isso? A falta de desconexão com o seu feminino. E a falta de desconexão com o feminino acarreta tanto problema, que vocês não têm nem noção. Pra isso eu vou contar uma história pra vocês. Olha, Brenda, muito bem, lógico, paciente, né? Tem que se liberar mesmo, mulher. Tá olhando pra dentro. E eu vou contar uma história pra vocês. Eu já fui essa mulher. Já fui um pereirão. Quem sabe o que é um pereirão? Pereirão é aquela mulher que faz tudo. É aquela mulher que é o homem da relação. É aquela mulher que é a mãezona da relação. E eu já fui esse pereirão. Eu já fui aquele tipo de mulher que, quando eu era mais nova... Beijo, João. Quando eu era mais nova, o meu sonho era comprar meu carro, me formar, ter meu dinheiro, sair de casa. Isso era o meu sonho. E eu fiz de tudo para realizar isso. Me dediquei totalmente ao trabalho. Casei para sair de casa. Simplesmente vivia estressada. Eu vivia cansada. Vivia agoniada. Roía todas as minhas unhas. Era no cotoco, chega sangrava. Mas eu não fazia ideia que isso daqui era ansiedade. Ansiedade pela minha falta de conexão. Eu estive em um relacionamento durante quase 11 anos. E durante esses quase 11 anos, eu era traída. E eu sentia que eu era traída. Eu sentia que, em alguns momentos, ele chegava em casa e algo dentro de mim fazia com que eu sentisse que ele tinha dormido com outra pessoa. Mas eu não conseguia ouvir a minha intuição. Eu não conseguia dar ouvidos a ela. Porque eu achava que a minha vida era perfeita. Afinal de contas, eu tinha carro, eu tinha um apartamento, eu tinha me formado, eu tinha um emprego do qual eu odiava. Mas estava ali. E eu tinha um marido. Isso me doía. Todas as vezes que eu tinha esse sentimento, me doía, cortava a alma. E todas as vezes que eu percebia que o meu relacionamento estava desconectado, totalmente desconectado, eu tentava conversar com ele.
Mas sabe como é que ele respondia? Gritando. Dizendo que eu escolhi os piores momentos pra conversar. E eu tinha medo de conversar com ele. Medo pela ignorância, que ele acabava falando muito alto, gritando, e eu tinha muita vergonha disso. Medo porque eu tinha fantasia de ter um casamento perfeito, uma vida perfeita. Até que em um momento, depois de tanto chorar, eu olhei pra mim no espelho, parei e disse: eu não tô feliz. Eu não mereço passar por isso. Foi aí que, de alguma forma, eu comecei a me abrir pra enxergar algo novo fora disso daí. E quando eu me abri de forma energética pra ver esse algo novo, pra entender o porquê que eu não estava feliz, pra entender o porquê que isso me travava tanto, pra entender o porquê que era tão pesado, mesmo assim eu não conseguia sair daquele ciclo, eu senti algo diferente por uma pessoa. Todo mundo sabe, as mulheres são paqueradas. Só que a gente se posiciona. Independente de ser casada, namorando, solteira, as mulheres são paqueradas. Só que eu sempre me posicionei, afinal de contas eu era casada. Só que nesse momento eu senti o frio na barriga. E quando eu me conectei e olhei, não, isso daí não é normal. Eu não posso estar sentindo isso. Foi quando eu comecei a me aprofundar cada vez mais nos meus processos de autoconhecimento. E apenas isso, quando eu comecei a me conectar com o meu feminino de verdade, com a minha essência verdadeira, eu tive coragem de encerrar diversos ciclos na minha vida. Encerrei o meu casamento, porque não adiantava, por mais que eu tivesse conversado com ele inúmeras vezes, não tinha mudança. Encerrei meu casamento. Encerrei minha carreira, eu era advogada. Advogada há 9 anos já. Com a carreira estabelecida. E eu decidi que aquilo não era mais pra mim. Então eu fiz cursos, treinamentos, formações, terapia. E apenas de verdade, quando eu me conectei com o meu feminino e equilibrei isso dentro de mim, é que eu pude renascer. E é isso que eu quero de vocês, que vocês renasçam. Mas não é só a conexão do feminino, não. Não é somente a conexão do feminino, porque muita gente fala, é só feminino, só feminino, só feminino, só feminino. Não é só o feminino. Tá muito enganado. Sabe por quê? O feminino, pelo feminino, entra na criança. E é necessário ter o masculino junto, a conexão do equilíbrio dentro de você, entre o feminino e o masculino, para aí sim você conseguir ser independente, ser poderosa, ter o que você quer, o relacionamento que você quer, como você quer. Isso é integrar dentro de você, feminino, masculino. Usando o feminino saudável nos seus relacionamentos, usando o seu masculino saudável dentro da sua profissão, do que você quiser, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. Essa é a verdadeira integralidade do feminino e do masculino. Então esquece aquele papinho de que não, só o feminino, só isso. Não, é integral. E a mudança ela é muito sutil e ela é muito gostosa. Eu vou postar aqui quem falou aí foi a Jéssica até, né? Depois que começou a se conectar com o feminino, tudo dela mudou também. Vou postar daqui a pouco, vou trazer aqui daqui a pouco um depoimento que eu recebi hoje de uma paciente minha que ainda está em processo, que muitas chavinhas já viraram na vida dela pela conexão com o feminino dela, pela conexão com o masculino dela, por trazer esse equilíbrio dentro dela. Entende? E todo esse despertar dentro de você é bem sutil e é muito gostoso.
Aí a Jéssica falando, tudo mudou depois dessa conexão. Porque somos deusas poderosas. A gente só precisa se conectar com isso. E eu digo uma coisa pra vocês. Se vocês mudam por dentro, você já sai na frente de milhões de pessoas. 98% da população não quer mudar. 98% da população não tá nem aí. 98% da população prefere ficar reclamando da política, reclamando do salário, reclamando do namorado, do marido, do papagaio, periquito, da família, do pai, do avô, do salário, de tudo. Reclama, só sabe reclamar. Mas cadê a mudança? Tá fazendo sentido, gente? Eu me empolgo aqui. Tá fazendo sentido? Se vai fazendo sentido, coloca um coraçãozinho roxo. Pra eu souber que tá fazendo sentido pra vocês. Coloca aí um coraçãozinho roxo. Pra eu poder continuar o assunto. Porque tem alguns pilares que eu vou trazer pra vocês. Que esses pilares são os segredos do despertar desse feminino. Dessa importância desse feminino. São alguns pilares básicos que trazem essa conexão forte com esse feminino. Ó, a Girana falou, Jéssica mudou literalmente. Que bom, que bom. Tá vendo aí a família já percebendo? Exatamente, a família acaba percebendo. Eu tatuei aqui no meu braço, né? Tudo muda quando você muda, porque a mudança é de dentro. Pra mim isso daqui é um mantra de todas as deusas. Pra mim isso é um mantra. Tudo muda quando você muda. Isso é um mantra maravilhoso que a gente precisa carregar todas as vezes. A mudança ali dentro. Não adianta você ficar repetindo a mesma coisa, o mesmo erro. Se quer mudança, mude primeiro. Ficar culpando o outro o tempo inteiro quando você pode mudar. Entende? Então tome muito cuidado com as projeções que vocês acabam fazendo do outro, do que quer do outro, do poder do outro, o outro, e esquece do eu. Que eu posso fazer pra mudar? Ai, Ana, que bom. Tiago é maravilhoso. Que ótimo. Seja muito bem-vinda. Todas as deusas aqui que são novatas, sejam muito bem-vindas. Se prepare para a conexão cada vez mais profunda. Vamos lá, vou contar um pouquinho do pouco desses pilares que são basilar, são base dessa conexão, desse equilíbrio com o feminino, com o masculino. Porque a gente sempre precisa encontrar o caminho do meio. É sempre o caminho do meio. O relacionamento é o caminho do meio. Se você colocar desse jeito, se você colocar desse jeito aqui. Dá pra ver, né? E uma pessoa fica aqui na pontinha. E a outra pessoa fica na pontinha. E as duas vão se aproximando, uma por uma, entre equilíbrio. Mas se uma estiver aqui e a outra estiver aqui, vai cair. É a mesma coisa da nossa energia. A energia dentro de nós funciona desse jeito. Se tivermos muita energia masculina, a gente vira um pererão, a gente vira aquela mulher chata, a gente vira aquela mulher insuportável, cri-cri, mimizenta. Mas também, se tiver aquela energia feminina demais, a gente fica mimadinha, a gente fica querendo, fazendo dos nossos namorados, dos nossos maridos, o nosso pai. A gente não tem tesão. A mulher muito no feminino, ela não tem tesão. Porque isso é infantil. Ela é reclamona. Não sabe fazer nada, não tem força pra nada, vive doente. Acho que todo mundo conhece uma mulher assim.
Eu chamo essas mulheres no feminino demais de Alice, porque vive no mundo dos sonhos. Vive no país das maravilhas. Tudo dela é perfeito, tudo dela é maravilhoso. E quando não sai como que ela projeta, tudo desmorona. Já o Pereirão é aquela boazinha demais. Aquela boazinha demais. Que dá tudo, entrega, entrega, entrega. E não sabe nem receber. Quem de vocês aqui tem dificuldade em receber? Diz eu. Quem de vocês aqui tem dificuldade de receber? Receber de forma leve, de forma tranquila. Receber um elogio, receber um presente, receber alguma coisa. Quem tem essa dificuldade de receber? Juliette já se entregou aí. Eu tinha muita dificuldade, muita vergonha de receber. Eu morria de vergonha. Receber qualquer presente pra mim ficava parecendo que eu não merecia. Sim, Manu. Eu tinha esse problema horrível de receber elogio. Eu não conseguia receber elogio. Eu ficava extasiada sem saber o que responder. Sem saber o que responder. Ou, quando alguém fazia algo por mim, eu me sentia culpada e eu precisava desesperadamente tentar retribuir. Desesperadamente. Trato sim, Mayara, porque questões do desequilíbrio de energia do masculino e feminino traz muita ansiedade e crises do pânico, porque são conflitos internos. O pânico é o medo de ter medo. E a ansiedade é uma projeção demais no futuro. São conflitos internos. Sua intuição diz algo, quer a unidade sua, quer que tudo entre em equilíbrio, só que tá tudo desequilibrado. Muitas mulheres que são pereirão têm muita crise de ansiedade, muita síndrome do pânico. Quase todas as mulheres que eu atendi até hoje que tinham crises de ansiedade ou síndromes do pânico eram pereirões. Pronto, Mayara, entre sim. Sua vida vai ser transformada totalmente. Entende? Então, é necessário entrar, olhar para essas dores, entender, se equilibrar cada vez mais. E vamos lá para os pilares, tá? Um dos pilares necessários para que uma deusa seja desperta de verdade é a mentalidade da deusa. Uma deusa tem um padrão de mentalidade completamente diferente das outras. É aquele 2% da população que é totalmente diferente. É aquele 2% que pode escolher o homem que quiser, que pode escolher o trabalho que quiser, pode escolher estar com quem quiser. É aquele 2% que escolhe. Para isso, é necessário uma mentalidade própria. Se você não desenvolve essa mentalidade, você ainda fica presa nos traumas de infância, presa no papai, presa na mamãe, presa das dores da infância. Então é preciso ter uma mentalidade. Um segundo pilar é, como eu já tinha dito, aqui a live inteira, trabalhar as polaridades. Primeiro, encontrar em qual você está no seu estado atual. Se está na polaridade totalmente masculina, que não é saudável, ou se está na polaridade que é feminina infantil. Precisa entender. Oi, Lu! Ó, Lu, já tô aqui com o cristal usando. Precisa entender quais são essas polaridades que você está. Primeiro, identifica. Quando você identifica, você é capaz de mudar. Você é capaz de se permitir. Capaz de se conectar com você. Então, esse é o segundo pilar. Encontrar, se reconhecer. Porque quando você se reconhece, quando você entende, dizendo, caramba, eu estou assim, você consegue mudar. Faz sentido? Quando vocês começam a reconhecer, vocês conseguem mudar.
mudar o seu padrão, mudar quem você é, mudar essa conexão dentro de você. Entende? O terceiro pilar é a limpeza do lixo emocional. Porque uma coisa eu já adianto pra vocês aqui, tá? Quando vocês procuram desesperadamente o amor incondicional de algum homem, vocês estão procurando o papai de vocês. Sabia disso? Quem sabia diz sim. Quem não sabia diz não. Vou repetir para vocês entenderem, tá? Quando vocês ficam desesperadamente buscando o amor do outro, do homem com quem você quer se relacionar ou está se relacionando, quando fica em desespero buscando esse amor, na verdade mesmo, tu tá tentando buscar o amor de seu pai. Ó, a Camila fez uma pergunta bem interessante. Pode estar com os dois polos mais totalmente desequilibrados? Pode sim, viu, Camila? Pode estar com os dois polos totalmente desequilibrados. Um sempre predomina no outro, mas pode sim. Que é o que acontece com a maioria. Os dois em desequilíbrio. Ali, muita gente não sabia. Pois é, comece a refletir. Como era sua infância com seu pai? Com sua mãe? Como era o relacionamento dos seus pais? Como era a dinâmica do relacionamento dos seus pais? Isso eu sempre ensino pra vocês. Trazer esse autoconhecimento, pra se conhecer, porque é um pilar necessário. Entender como era a dinâmica dentro do relacionamento familiar. Entende? Trabalhar diretamente na ansiedade dos relacionamentos. O medo, a projeção, o desespero de buscar sempre o outro, estar sempre no outro, estar sempre na busca do outro. Ficar desesperadamente projetando. Tu acaba de conhecer uma pessoa, já tá imaginando o casamento com filhos. Entende? Tudo isso dentro de você. E eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu canal do YouTube. Depois eu vou colocar o link nos stories pra vocês ir assistirem. Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Que eu estou trazendo, inclusive, essas meditações. A cada 15 dias eu trago uma meditação pra você se libertar. Pra você se conectar com o seu eu e se libertar dentro de você. Porque é necessário esse reconhecimento e libertação. O outro pilar muito importante é saber o seu verdadeiro poder. Tu sabe o seu poder? Me diz se você sabe o seu poder. Todas nós temos um poder interno. Todas nós temos um poder interno dentro de nós. E esse poder interno nos conecta com a nossa autenticidade. Oi, Tatilda. Com a nossa autenticidade. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu procurar aqui pra não errar. Você já deve ter ouvido dos cristais. Cada cristal, cada pedrinha dessa, ele tem um poder específico, tá? São vários tipos. Essa daqui, ela se chama selenita. Tô até aqui procurando exatamente qual o poder dela. Pronto. Ela é uma pedra de purificação. Esse é o poder da selenita. Ela purifica e transforma. Energias ruins passam por ela, transformam-se em energias boas. Esse é o poder dessa pedra. É o que faz ela especial. É o que faz ela de diferente. Cada uma de nós
temos um poder diferente, que é o que nos faz diferente, que é o que nos faz ser únicas, que é o que nos faz ser únicas, que é o que nos faz olhar e dizer, caramba, ninguém é como ela. Entende? Ninguém é como ela. Porque até em pessoas gêmeas, cada uma tem um poder diferente. Ó, a Emanuela disse que não sabe. A maioria das pessoas não faz ideia qual é o seu poder pessoal. Muitas vezes, Manu, poder da criatividade. Outras vezes da palavra. Outras vezes da escuta. Outras vezes da agilidade. Do humor. Cada um tem um poder interno. E é necessário descobrir esse poder. Por quê? É esse poder que conquista. Uma tarefinha para vocês agora. Comece a perguntar para seus amigos mais íntimos, para sua família, se você tem um parceiro, pergunte para o seu parceiro o que é que mais chama atenção em você. Pede um atributo físico e pede um atributo emocional, uma característica, um adjetivo. Faz essa tarefinha e depois manda para mim o que eles responderam. Qual é? O que é que você enxerga em mim? O que mais chama a atenção? Não só o físico, mas também o emocional, o adjetivo. Uma qualidade sua. Comece a perceber se essas qualidades se repetem. Se não, se você concorda com elas ou não concorda. Faz sentido? Vamos fazer isso. Quem vai fazer isso, coloca aí um coraçãozinho roxo. Quem vai fazer isso, coloca aí um coraçãozinho roxo. Para vocês já descobrirem o seu poder pessoal. E já saber qual é a diferença que você começa a fazer com as pessoas que estão à sua volta. O que você faz? Será que você é aquela que dá os melhores conselhos? Será que você é aquela que traz as melhores risadas? Será que você é aquela mais intelectual? Que tem resposta pra tudo. Eu acho, na verdade, esse é um dos meus poderes, viu? Eu tenho resposta pra tudo. Não é à toa que minhas estantes é aqui, ó, cheia de livro. Eu tenho resposta pra tudo. Meus pacientes e mentoradas sempre chegam com perguntas e eu sempre tenho as respostas. Se eu não tenho, eu vou lá pesquisar. Vou buscar, vou aprender. Esse é o meu poder. A intelectualidade. E o carisma. De falar. Falo que nem... E deixaram, eu falo 3 horas seguidas. Aí, Thiago me dedurando já. Tenho resposta pra tudo. Esse é o meu poder. Então eu uso ele a meu favor. Como é que eu uso esse meu poder a meu favor? Então comece a entender como é que vocês usam o poder de vocês a seu favor. Como eu uso o meu poder a meu favor? Eu conecto as pessoas. Quando as pessoas sabem que eu consigo responder as perguntas dela de forma humilde, de forma sincera e de forma leve, como um feminino faz. Não de forma soberba, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. É leve como o feminino faz. Quando a pessoa que tá do lado consegue fazer isso, aí sim ela vai querer ficar com você, vai querer grudar em você. Porque você se torna magnética. Se torna sensual, porque o feminino, ele é muito sensual. Outro pilar é entender como se conecta com esse feminino no dia a dia. Como esse feminino é conectado no dia a dia. Não é só um brinco que define o feminino. Não é um batom que define o feminino. Não é um anel que define o feminino. O feminino tá muito e muito além disso. O feminino é extra disso daí. O feminino é como você se comporta. Como você se movimenta. Como você se porta. E eu trago aqui as questões do Instagram.
A sua foto do Instagram fala muito sobre você. Sabia disso? A gente tem uma percepção da foto assim que olha. Então, o que é que você quer passar pro outro? Qual é a mensagem que você está passando pro outro? Por isso que eu sempre falo. Alguém me pergunta, ai, Amanda, a foto de biquíni no feed é ruim? Nos stories é ruim? Óbvio que não, gente. Pelo amor de Deus. Agora, se você não trabalha com o seu corpo propriamente dito, por exemplo, se você não é modelo, se você não é personal, se você não é fisiculturista e só tem foto de corpo de biquíni no seu feed, você tá informando o que pro outro? E no cunho profissional também. O que é que você quer informar? O que é que você quer ensinar pro outro? Comece a olhar toda essa mudança dentro de você. Porque tudo muda quando você muda. Entende? E uma coisa, fique bem claro na cabeça de vocês. Você sempre vai perder para pessoas que estão investidas em si mesmas. Você sempre vai perder para uma outra pessoa que está investindo em si mesma. Quero saber o que é que você decide. Ser parte do 98% que estão reclamando ou parte dos 2% que vai agir? Digita aí. Você quer o seu 2%, que é a pessoa diferente mesmo, que tá agindo? Ou quer ser parte dos 98% que só reclamam? Só reclama, faz nada, só reclama. Os 2% é aquela pessoa que investe em si mesma. E aí? 2% ou 98%? 2 ou 98%? Diz aí, eu sou 2%. Já saí daquele lugar dos 98%. Sou 2%. Invisto, me conecto, conheço, busco, me junto a mulheres que estão indo no mesmo caminho. Eu quero formar aqui esse clã. Quero trazer mais esse clã para que você se conecte com mulheres que estão indo pro mesmo caminho. Ah, ótimo. Emanuele, Juliana, Elizabeth, Luna. Perfeito. Muito bem. Marta, ótimo. Por isso, eu trouxe uma surpresa muito maravilhosa. Para que vocês se conectem cada vez mais com esse feminino. Para que vocês entendam dentro de você e resgatem de uma vez por todas a deusa que existe dentro de vocês. Resgate o poder que existe dentro de vocês. Comece a trabalhar cada vez mais a sua autoestima. A quem é você de verdade. Por isso, dia 7 e 8 de setembro, já deixa anotado na agenda, tá? 7 e 8 de setembro, eu vou fazer uma imersão gratuita aqui no Instagram. Para vocês aprofundarem de uma vez por todas nesse feminino. Eu vou trazer os melhores segredos. Onde centenas de mulheres já mudaram. Onde as minhas pacientes estão mudando. Vou trazer as bases desses segredos para vocês se conectarem. Depois da live, agora não, tenha fé. Depois da live, vou fazer uma postagem. Você vai colocar lá, eu quero, e eu vou te mandar o link pelo direct. Ou então, vai estar lá na bio. Serão 2 dias aprofundados para vocês se conectarem com o seu eu. Vocês vão experienciar um pouquinho da minha mentoria. Que é uma mentoria bem profunda, é uma mentoria bem conectada, é uma mentoria que você entende de forma sutil, leve, maravilhosa e gostosa, porque a mudança é gostosa. Que é desse jeito. Eu quero saber de vocês aí, põe eu quero. Quem é que vai participar dessa imersão? Já pra eu olhar pro rostinho de vocês. Já pra eu ficar feliz e conectada cada vez mais. Pra que minha energia feminina se conecte com a energia de vocês.
E a gente possa fazer parte desse clã maravilhoso, desses 2%. Então coloque aí, eu quero, pra eu saber quem é que vai estar lá. Ótimo! Perfeito! Já tô feliz de agora. Então vou encerrar essa live. Vou fazer uma postagem sobre 8 aspectos de quem está na energia masculina. Tu vai colocar lá, eu quero. Eu vou te mandar o link diretamente pra você por direct. Nem se preocupe, já vai ser link direto pra você entrar no grupo, pra você fazer parte desse clã, pra você se conectar cada vez mais com essa sua energia feminina, pra você despertar, pra parar de uma vez por todas de ser abusada por homens, pra parar de uma vez por todas de ser dependente emocional, pra parar de uma vez por todas de ficar chorando por macho que não tá te valorizando, pra se conectar, pra se tornar mais bonita, se tornar mais linda, se tornar mais sensual e ter muito mais prosperidade, abundante. Se conectar com esse seu eu dentro de você. Eu aproveitar, vou deixar essa live salva. E se você tem aquela amiga que sabe que precisa assistir essa live, precisa entender um pouquinho mais sobre ela, já encaminha essa live. Já também diz pra ela que vai rolar essa jornada. E eu te vejo na jornada. Já coloca lá, vou fazer o post em 5 minutinhos para que vocês coloquem lá o eu quero. E cheiro, deusas, uma excelente noite. E vamos lá, se tornar cada vez mais deusas poderosas e cada vez mais deusas nesse mundo maravilhoso. Beijo, beijo!